Olá, pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Então, neste vídeo, eu vou explicar, né, ler aí junto com vocês a nossa avaliação do componente curricular de História. Então, é importante, né, não sei se você já leu sua prova antes, se você já deu uma lida ou até já respondeu e deixou para este momento só para tirar dúvida. Então, vamos lá. Eu vou ler questão por questão, explicar cada uma das questões e depois, né, vocês terão aí o tempo para poder tirar suas dúvidas no nosso grupo do WhatsApp. Então, deixa a gente pegar aqui. Então, aí nós temos o cabeçalho. É importante que você coloque, né, a data da nossa prova, a data de hoje. Coloque aí também o seu nome completo e responda a sua avaliação, sua prova de caneta azul ou preta. Preferencialmente azul, que é melhor para a gente identificar, certo? Então, vamos lá. Originalmente, o termo feudo era usado para designar o direito de posse ou de uso de um bem qualquer que o nobre cedia a outro. Poderia ser, por exemplo, o direito de cobrar, errado aqui, né, do direito de cobrar impostos, controlar a justiça ou administrar um castelo. Mas como na maior parte das vezes, que é na maior, desculpa aí, deve estar errado, né, no de vocês, o feudo era o direito de usar certa extensão de terra. O bem mais valorizado naquela sociedade, o termo ficou mais associado à posse da terra. Então, vamos lá. Então, você vai marcar aqui sobre, né, o feudo aí, sobre o período feudal. Então, o feudo era uma propriedade de terra, como a gente sabe, né, era uma região demarcada. Então, a gente pode responder. A relação fundamental de criação de um feudo era o compromisso de juramento de fidelidade entre dois nobres, verdadeiro ou falso. Um feudo não podia ser doado ou transmitido para outra pessoa. Ele era conquistado apenas por meio da guerra, verdadeiro ou falso. O senhor feudal tinha uma autoridade limitada sobre o seu feudo. A autoridade máxima nos feudos era o rei ou a igreja, verdadeiro ou falso. Também chamado de feudo medieval, este espaço era utilizado para a produção de fontes de renda autossustentável. A propriedade territorial era concedida aos indivíduos por poderoso senhor, que era um membro da alta nobreza, em troca de fidelidade e ajuda militar. Verdadeiro ou falso? Então, aqui, né, essas questões estão voltadas para a questão do feudo, sobre, né, essa propriedade de terra. Você vai analisar cada um desses itens e dizer se é verdade ou falso. Questão 2. São características da economia feudal. Então, falando do feudalismo, desse período do sistema feudal, então, como girava a economia, né? O que eles produziam, né? De que maneira, né, o dinheiro, vamos dizer assim, as coisas que eram produzidas giravam. Então, era agrária e autossuficiente, industrial e baseada na exploração de terras, agrária e comercial com a produção destinada à exportação para o Oriente, comercial e extrativista, com base na produção de moedas, artesanal com produção de manufaturas para abastecer os feudos. Na questão de número 3, Unesp é adaptado, né, de uma prova da Unesp. Com a ruralização, a tendência à autossuficiência de cada latifúndio e as crescentes dificuldades nas comunicações, os representantes do poder imperial foram perdendo capacidade de ação sobre vastos territórios. Mais do que isso, os próprios latifundiários foram ganhando atribuições anteriormente da alçada do Estado. Então, Hilário Franco Júnior, O Feudalismo São Paulo Brasiliense, 1986. As características do feudalismo mencionada no fragmento então, este fragmento, este texto de Franco Júnior, ele fala acerca do sistema feudal, da maneira dos latifundiários, né, governar e comandar todas as terras. Então, sobre essa característica mencionada pelo texto, a gente pode dizer, o texto fala
sobre o desaparecimento do poder militar provocado pelas invasões bárbaras, a fragmentação do poder político central, sobre o aumento da influência política e financeira da Igreja Católica, a constituição das relações de escravidão, o estabelecimento de laços de servidão e vassalagem. Do que este texto, esse fragmento, está mencionando? Questão 4. O descobrimento do litoral sul-americano, que viria posteriormente a ser designado por Brasil, constituiu uma das resultantes da conjuntura ibérica da última década do século XV, caracterizada pela intensa competição luso-castelhana para obter a primazia do alinhamento de uma nova rota marítima para o Oriente. Então, a gente tem, né, aí no século XV, o descobrimento, entre aspas, do Brasil, né? Então, a gente sabe que a Europa, né, com suas grandes navegações, com suas grandes embarcações, descobrindo novos territórios para dominação, descobrindo novos territórios também para a comercialização, novas rotas comerciais, né, para o Oriente, chega-se aqui às terras aonde hoje é o Brasil. Então, aí pergunta-se, o dia 22 de abril é considerado a data oficial do descobrimento do Brasil. Você acredita que o termo descobrimento é correto? Por quê? Então, aqui a gente tem uma pergunta, é uma resposta pessoal, você deve analisar, pensar. Então, não quero só resposta, né? Sim e não, mas o porquê da sua resposta, né? Será que a gente pode dizer que, de fato, o Brasil ele foi descoberto, né? Essas terras elas estavam perdidas e aí, então, os europeus as descobriram? Questão 5. Aqui a gente tem um trecho de Fernando Pessoa, um poema que diz: o mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa, Mar Português, obra poética de 1960. Entre outros aspectos da expansão marítima portuguesa a partir do século XV, o poema menciona. Então, aqui a gente tem um poema, né, O Mar Salgado, de Fernando Pessoa, do qual ele fala justamente dessas navegações, dessas buscas, né, pelo mar. E aí, olhando para o texto, olhando para o poema, quais são os aspectos da expansão marítima portuguesa, né? E aí, quando a gente fala da expansão, a gente está falando, né, das grandes embarcações que saíam de Portugal para outros territórios a partir do século XV. Então, o poema ele menciona o quê? O sucesso da empreitada que transformou Portugal na principal potência europeia por 4 séculos, a percepção das perdas e dos ganhos individuais e coletivos provocados pelas navegações e pelos riscos que elas comportavam, a dificuldade dos navegadores de reconhecer as diferenças entre os oceanos que os levou a confundir a América com as Índias, o conhecimento do papel determinante da coroa no estímulo às navegações e no apoio financeiro aos familiares dos navegadores, a crença religiosa como principal motor das navegações, o que justifica o reconhecimento da grandeza da alma dos portugueses. Então, este poema está se referindo ao quê? O que a gente pode, lendo o poema, entender nas entrelinhas, né? De que ele está falando. Questão 6. A Idade Média não é um século como o século XVI ou século XVII. Nem um período bem definido e com características reconhecíveis como o Renascimento ou o Barroco. É uma sucessão de séculos, assim chamada pelo humanista Flávio Biondo. 1492 menos 476 é igual a 1016. 1016 são muitos anos e é difícil crer que o modo de viver e de pensar se tenha mantido imutável ao longo de um período tão extenso. Então, a história ela é dividida por períodos, como a gente sabe, né? Então, primeiro a gente tem a pré-história, depois a gente tem a história, e dentro da história a gente tem a Idade Antiga,
a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea até os dias de hoje. Então, o que nós estamos estudando neste capítulo é o período medieval, né, a Idade Média aqui. E para Humberto Eco, ele vai dizer que este período da Idade Média, a gente não pode chamar a Idade Média de um século, né? Que a gente não pode dizer que ela foi apenas um período vamos, imutável, ou que não teve transformações, por ser um período muito longo. Então, de 1492 menos 476 serão 1016 anos. Então, é um período muito longo que perdurou aí a Idade Média. Então, esse 1016 anos, esse período, a gente vai ter grandes transformações. Então, aí, a Idade Média, esse longo período, foi dividido em outros dois períodos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Considerando a reflexão proposta pelo texto lá de Humberto Eco acima, e a necessidade de dividir essa idade em dois períodos, é possível afirmar que o modo de vida das pessoas se manteve exatamente o mesmo do século V ao século XV? Justifique sua resposta. Então, a gente pode dizer que durante o período da Idade Média, que foi subdividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média, manteve-se entre esses dois períodos a mesma vida? As pessoas tiveram o mesmo costume? Quais foram as transformações que se tiveram, se é que houve transformação? Então, você vai justificar a sua resposta. Durante esse período da idade de 1016 anos aí, entre a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, houve alguma mudança de vida? Houve alguma transformação? Quais foram essas mudanças e quais foram essas transformações, se houveram? Questão 7. Em 1415, usavam barcas de pesca a remo com velas quadradas, homens, animais e carga acomodavam-se nos convés. Se chovesse, cobriam-se com panos impregnados e impermeáveis. Serviam para mares fechados, como o Mediterrâneo, diz o comandante Fernando Pedrosa. Mas o Oceano Atlântico tinha grandes ondas, correntezas, tempestades. A navegação exigia mais segurança e autonomia. Em 1440, surgiram as caravelas. O casco era mais fundo e estreito. Havia porão para carga e aposentos para o capitão. As velas triangulares, chamadas latinas, eram mais manobráveis e permitiam avançar até o vento contrário. Fernando Barros. O texto trata de qual avanço da tecnologia marítima experimentado pelos europeus no contexto da expansão marítima? Explique a necessidade dessa nova tecnologia. Então, de qual avanço na tecnologia marítima o texto está falando? Então, os europeus, a gente sabe que com o avanço do comércio, com a necessidade de se expandir o comércio, eles foram, né, inventaram aí grandes navegações. E essas grandes navegações vieram também outras tecnologias, vieram também outros meios, por exemplo, de se situarem no tempo, de se situarem no mar, né, de locomoção também, de orientação dentro do próprio mar. Então, o texto fala de um avanço da tecnologia marítima experimentado pelos europeus. Do que trata esse texto? Que tecnologia marítima é essa? E qual foi a necessidade dessa nova tecnologia descoberta aí pelos europeus? 8. Os europeus inventaram uma América para eles. De acordo com as crenças, preconceitos, temores, necessidades e fantasias de cada um, para os europeus, a Europa era o seu velho conhecido mundo, o seu eu. O resto era o misterioso e nebuloso desconhecido, o remoto, o longínquo, o selvagem e novo mundo, o outro geográfico, passível de fantasias e invenções, fruto da ignorância. Janaína Amado e Figueiredo, Luiz Carlos, no tempo das caravelas, Goiânia, Cefrá, UFG. Essa visão dos europeus de uma América habitada pelo outro, expressivamente diferente deles, revela um olhar geocêntrico. Então,
aqui no texto, o autor, né, tanto Janaína Figueiredo como Luiz Carlos Figueiredo, eles falam, né, que os europeus inventaram uma América para eles, né? Então eles criaram esta América, né? Uma América habitada pelo outro. Então os europeus chegaram aos territórios americanos e criaram, desvalorizaram a cultura que aqui existia. E aí não só a gente está falando não só do território aonde é o Brasil, mas também dos outros territórios invadidos, né, ou conquistados aí pelos europeus. Então, a partir deste texto, a gente pode dizer que um olhar geocêntrico preocupado em localizar as diferentes regiões do globo terrestre, enfatizando suas diferenças físicas e culturais, um olhar concentrado no Ocidente, que reconhecia como igual somente a porção oeste do globo terrestre, dentre eles europeus e americanos, uma visão centrada na América territorial, recentemente descoberto no contexto das grandes navegações e que passou a ser o modelo ideal de civilização, uma concepção antropocêntrica de mundo, que entende que o homem deve ser o centro de todas as coisas, compreendendo como outro aquilo que lhe é estranho ou desconhecido, uma concepção eurocêntrica do mundo que busca justificar a colonização das demais regiões, com a prerrogativa de levarem aos outros o modelo de civilização que existia somente na Europa. Questão 9. Sobre expansionismo marítimo, complete a cruzadinha a seguir. Então, aqui, a gente tem da letra A até a letra L, então a gente tem uma cruzadinha aqui embaixo. Vocês, para cada uma dessas questões, apenas uma palavra, falando sobre o expansionismo marítimo, então a expansão marítima, né? Lá que ocorreu da Europa para os outros continentes, né? Para as outras regiões. Então, aí, vocês voltem lá no capítulo, dá uma lida novamente no capítulo, leiam aqui os questionamentos e respondam cada uma dessas questões. Algumas a gente vai precisar de duas palavras, como na letra D, é uma resposta formada por duas palavras, e também na letra K, é uma resposta formada por três palavras. Então, pergunta-se. Letra A. Produtos raros na Europa utilizados para temperar alimentos. Como era chamado? Tratado firmado entre Portugal e Espanha em 1494. Tem no nosso módulo. Como foi chamado esse tratado? Instrumento de navegação proveniente da cultura árabe. Riqueza encontrada na América e levada pelos espanhóis em grande quantidade para a Europa. Reino que saiu atrasado para as viagens marítimas e conquistou terras da América do Norte. Navegador que acreditava na esfericidade da Terra. Continente cujo litoral ficou mais conhecido a partir das viagens dos navegadores portugueses. Invenção portuguesa que facilitou as viagens marítimas. Colombo pensava ter chegado às Índias, mas na verdade chegou a um continente ainda desconhecido pelos europeus. Que continente foi esse? O papel das monarquias para a realização das grandes navegações. Centro de Estudos Náuticos, criado por ordem do infante Dom Henrique de Portugal, e instrumento de navegação que auxiliou as grandes navegações. Leia os textos a seguir a respeito da expansão marítima europeia. Os mercadores aventureiros de Holanda começaram 3 séculos e meio de associação de seu país com as Ilhas Férteis, atual Indonésia, que chamaram de Índias Orientais sob uma nuvem de fumaça de canhão. Eles foram traiçoeiros, cruéis e rapaces, roubavam, né? E desde o primeiro contexto, excitaram medo e ódio entre o povo local. Sobre esses aspectos, diferiram pouco de seus colegas mercadores europeus nessa região. Texto 2. Em 12 de outubro de 1492, Colombo alcançou as Bahamas, seguindo viagem, chegou a Cuba e a Hispaniola, ilha cujo território constituiu atualmente o Haiti e a República Dominicana. No fim do ano, seu desejo de retornar às terras descobertas foi atendido. Sua governança das terras conquistadas foi caracterizada por atos de eliminação sistemática da população indígena por tortura, penas de morte e disseminação de doenças. O Frei Bartolomeu de Las Casas, que depois se tornou defensor dos direitos dos povos indígenas do Novo Mundo, observou que Colombo, em sua crueldade, reduzira a população de Hispaniola, outrora com mais de 6 milhões de habitantes, para apenas
60 mil pessoas em 1508, uma taxa de mortalidade de 98% em 15 anos. Agora assinale a alternativa correta. Os textos 1 e 2 indicam, então vocês leram, né, os textos 1 e 2, dentro do contexto dos textos, do que eles estão falando, o que eles indicam. Os holandeses buscaram relações amistosas com os nativos das Ilhas Férteis. A resistência desse povo em fornecer matérias-primas levou os holandeses a usar a violência. As viagens ultramarinas ocorreram apenas nas águas do Oceano Atlântico, ou seja, para o continente americano, com os estados europeus disputando a América do Sul e a América Central. Os territórios americanos, africanos e asiáticos foram administrados apenas pelos portugueses e espanhóis, conforme o que havia sido estabelecido no Tratado de Tordesilhas. As viagens ultramarinas apresentaram diferenças entre os estados europeus, holandeses, ingleses e franceses, tendo iniciado as viagens tardiamente, concentraram-se no comércio e na pilhagem por meio da pirataria. Holandeses, ingleses e franceses iniciaram suas viagens marítimas para auxiliar os povos nativos a fim de evitar que fossem exterminados, tal como aconteceu com a população de boa parte da América. Então, estes textos, eles estão se referindo ao quê? Então, observe que no texto 1, né, aqui trata-se dos mercadores aventureiros de Holanda, está falando aqui, né, eles foram traiçoeiros e rapaces, então, que roubavam. Então, observe que há uma característica aqui com os piratas, né, que era quem invadiam, né, eles invadiam outras navegações para poder roubar, né, não só as navegações, as mercadorias das navegações, como também as próprias navegações. Certo? Então, aqui vamos para a questão de número 11, a última questão que diz: considerando-se trecho destacado no texto 2 da questão anterior, é correto afirmar que as viagens marítimas ocorridas durante a Idade Moderna foram responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico propiciado a diferentes povos indígenas, trouxeram benefícios a diversas sociedades, uma vez que o conhecimento dos europeus não foi usado para exterminar outros povos, proporcionaram o estabelecimento de relações pacíficas entre os povos de diferentes continentes que entravam em contato pela primeira vez, provocaram conflitos entre sociedades motivados pela ideia de superioridade cultural, religiosa, política que alguns povos americanos tinham de si em relação a outros, ainda que tenham sido motivadoras de uma intensa produção de conhecimento, também geraram embates econômicos e disputas entre povos, com domínio e ou extermínio de populações inteiras, né? Então, pegando o trecho aqui que diz: Colombo, em sua crueldade, reduzir a população de espanhola, outrora com mais de 6 milhões de habitantes, para apenas 60 mil pessoas em 1508, uma taxa de mortalidade de 98% em 15 anos. Então, este trecho, né, diante do que é considerado, o que a gente pode afirmar aqui, certo? Então, boa prova para vocês. Qualquer dúvida, né, vocês podem postar no grupo, podem chamar aí, que a gente vai dialogar. Reforço a necessidade de você não deixar a sua prova para depois, de você não responder, deixar para responder em outro momento, mas se organizar aí durante a semana e fazer todas as suas avaliações, certinho? Forte abraço, até o nosso próximo encontro.